Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast mais generoso do mundo. Esse aqui está começando agora, é o Generosa Cast. Estou aqui ao meu lado, o Padre Alisson, que vai me ajudar a comandar esse podcast generoso da Nossa Senhora da Santa Generosa. Eu estou muito feliz. Primeiro, eu gostaria de falar isso. Eu estou super feliz por esse convite da paróquia, do Padre Alisson, do Padre Cássio, por estar aqui comandando essas conversas incríveis, porque a gente está preparando conversas com pessoas maravilhosas, que a gente vai falar de fé, de catolicismo, mas também vamos abordar aqui assuntos diversos. E aí, padre, se apresente, ele é famoso, mas Não se muito. apresente. Bom, Padre Alisson, vigário da paróquia Santa Generosa, e junto com o Padre Cássio, eu estou há cerca de 6 meses com ele, e nós estamos fazendo esse trabalho de evangelização, não só dentro da paróquia de maneira física, mas sobretudo no meio digital, porque hoje, se nós verificarmos, a gente pode ver que as pessoas gastam mais de 40 até 50% do seu tempo livre Eu diria na que mais, internet. hein, padre? Mais, né? E a gente não pode perder essa oportunidade de evangelizar através das redes. E uma conclusão lógica que nós chegamos é que muita gente tem retornado à igreja justamente por conta da influência que as redes sociais trazem, o acesso à leitura, a certos autores, a certos temas, debates, podcasts que nós vemos se multiplicarem por aí na internet, que trazem temas relevantes sobre a fé, sobre Deus, sobre espiritualidade, e isso leva as pessoas a voltarem para a Igreja Católica, fazerem esse percurso. E a gente está aqui também para isso, para ocupar esse espaço, trazendo a nossa contribuição. Eu fui falando e esqueci de me apresentar, né? Falei, famosa, não Verdade. preciso nem me apresentar. Prazer, eu sou Mona Lisa Alcântara, sou digital influencer, trabalho com moda. Também sou Miss Brasil, uma coisa assim, faz bastante tempo. E sou comunicadora. E o melhor de tudo, eu sou casada com o Emídio. O Emídio que nos ajuda também aqui, inclusive gostaria já de maneira inicial agradecer toda a nossa equipe. Como é que surgiu esse podcast, primeiramente, né, Mona Lisa? Nós já gravamos aqui no estúdio Pode Vir, com a Isadora, que cuida da parte de mídias da nossa paróquia, e depois nós pensamos, poxa, seria interessante também termos uma presença mais intensa através de um podcast para entrevistarmos, porque na nossa paróquia, graças a Deus, por conta da localização e de toda a propaganda massiva que nós fazemos, tem muita gente que tem influência nas mídias, pessoas de diversas profissões que têm um posicionamento católico, gente de fé. E aí nós pensamos, poxa, são testemunhos interessantes que podem tocar as pessoas, mostrar como que é viver a fé, os dilemas e tal. Então, como reunir essas pessoas? E aí surgiu a ideia de darmos continuidade a um projeto antigo, né, do podcast da Santa Generosa, que hoje agora recebe o nome de Generosa Generosa Cast. Cast. E aí nós convidamos você, que está aí do outro lado, a fazer parte conosco desse movimento de evangelização através das redes. Então, comentem aí se vocês gostaram desse nome, Generosa Cast. Foi o primeiro que a gente pensou e já está Bateu e batizado ficou. assim. Mas comentem aí se vocês gostaram. Inclusive, já começa nos seguindo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente, porque agora a gente vai falar de um assunto que tá quente, né? Tem acontecido Sim, bastante isso. muito, é um Que assunto é a recorrente. conversão de protestantes ao catolicismo, essa volta para casa. E hoje a gente está com um convidado especial. Conta aí, padre, quem é que está com a gente hoje? Hoje nós estamos com João Vitor. Ele é ex-protestante, era da Assembleia de Deus, ele é formado em teologia sistemática, atuou como professor de uma escola bíblica dominical e através da busca pela verdade, ele se converteu ao catolicismo. Ele é esposo da Giovana, pai da Maria e do Pedro. Olha só que graça. E hoje ele está aqui. Fala um pouquinho mais conosco. E também o João Vitor é fundador da Escola de Fé Católica. E ele ajuda os seus alunos a defender a fé católica dos ataques protestantes. Muito obrigado aí pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Gostei muito do nome, Generosa Cast. Generosa Cast, Podcast arrasamos. mais generoso aí Sério? do meio católico. Gostei mesmo. E é um prazer estar aqui. Vamos falar aí desse assunto que está na boca do povo, né? Tá todo mundo comentando aí sobre essas conversões, né? A gente sempre viu, né, que era católico se tornando protestantes, mas de um tempo para cá, de uns 5 anos para cá, a gente vê uma
caminho uma inverso, realidade né? diferente que a gente nunca tinha sequer citado, né? Quando eu contei para minha família da minha conversão, eles ficaram assustados. Uai, Que como que coisa acontece, como né? assim? Sempre foi o Você ia contrário, mudar né? Uhum. Sempre foi de o contrário. igreja, de denominação? Exato, exato. E esse movimento dos protestantes se tornando católicos é uma novidade, né? Que nunca foi visto antes, né? E eu acho que está muito associado também às redes sociais, porque de 2009 para cá nós tivemos um boom da comunicação católica, da presença, da formação católica no meio digital. E eu acho que isso influencia diretamente essas conversões. Eu mesmo, hoje eu sou padre, mas eu era adventista do sétimo dia, passei por um processo também de conversão, e boa parte da informação que eu busquei estava ali internet, né, na internet, nas mídias, nas redes sociais. Isso ajudou muito. E já para abrir o nosso tema, eu queria fazer uma pergunta para você, João. Fala um pouco das suas origens religiosas, da sua fé. Conta pra gente um pouco como que Deus entra na sua vida. Eu nasci num lar protestante, meus pais são evangélicos. Apesar de eu ter sido batizado na igreja católica, quando eu me dei conta, eu já era protestante, né? Uhum. Evangélico. A gente participava da igreja quadrangular quando eu era criança, né? Depois de algum tempo, ali para os meus 12, 13 anos, eu comecei a participar sozinho, foi eu e minha prima, na igreja cristã Maranata. Não sei se vocês já ouviram Já falar. ouvi. Sim, sim. Tem É uma uma igre- próximo da minha casa. É uma igreja que, assim, digamos assim. ramificou bastante no Brasil, uma igreja muito bem estruturada, organizada, assim. Eu aproximei de teologia, de estudo bíblico lá dentro, né? Sim. E como todo jovem, eu fui pra faculdade, e na faculdade eu saí da igreja, desviei, fui pro mundão, largou Então, a toda casaca, a né? sua adolescência e a parte da infância foi nessas igrejas, né? Isso. Andando isso. para essas, mas sempre no protestantismo. Mas na igreja cristã Maranata eu tive muito acesso a conhecimento teológico, né? Estudo, porque lá eles têm uma doutrina própria da igreja e eles são muito focados no Uhum. estudo, no repasse dessa tradição própria da igreja deles, Sim. em escola bíblica dominical e tudo mais. Foi né? nesse período que você dava aula também na escola Não, dominical? eu fui dar aula depois, Ah, né, sim. na Assembleia de Deus, né? E aí, quando eu fui para a faculdade, afastei da igreja, em 2016 eu tive um momento de conversão, né? Que é a primeira conversão mesmo, né? De fato, eu ia na igreja porque meus pais eram evangélicos, né? Eu ia na igreja para tocar, porque eu gostava de tocar. E em 2016 eu tive uma experiência, assim, mística com Cristo, né? Eu estava numa festa da faculdade, né? E eu tive um encontro ali com Cristo, que Cristo falava para mim assim, João Vitor, você sabe que aqui não é seu lugar, né? Olha. E foi uma situação, assim, bem diferenciada, que não sou muito apegado com essas questões místicas, assim, Uhum. eu sou o cara mais que gosta de ler, gosta de estudar, né? Sei que existe, mas não é uma coisa que me chama atenção, e Deus me puxou... Não é o teu carisma, digamos assim. Não é meu carisma, exato. Mas Deus me buscou por isso, né? E aí, como eu era protestante evangélico, eu falei assim, se Deus tá me chamando, né? Foi uma conversão muito forte. Eu fui para onde eu conhecia, né? Que era a igreja evangélica, né? E na época eu tinha um amigo meu da igreja Maranata, na época, de antigamente, né? Eu liguei para ele e falei assim, cara, eu preciso voltar para a igreja, preciso voltar a servir a Deus, né? Deixar essa vida de lado. Ele falou assim, pô, João, hoje tem um culto de jovens aqui na Assembleia de Deus. Ele estava na Assembleia de Deus, fui para lá, e isso foi dia 26 de outubro de 2016, né? Quando eu fui para esse culto lá de jovens, né? Na igreja, e de lá eu não saí mais, Uhum. né? Fiquei lá 2016. Tinha mais ou menos quantos anos, João? 2016 eu estava com 22 anos. Olha. 22 anos? Uhum. Não, 22 anos. Não sei, você não entregou ainda a sua idade, então eu não sei fazer essas contas. Não, mas era por aí, 22, Uhum. 22 anos, né? Fazendo 23 anos ali. Era novo, né? Porque eu falei 22, eu falei assim, nossa, já tem 10 anos, né? A gente assusta, Passa. né? Sim. Mas e foi mais ou menos nessa época, e aí eu comecei, né? Quando a gente converte assim, a gente tem aquela sede, né? Uhum. Aquela busca. E eu lia a Bíblia, o Novo Testamento, lia as cartas aos Romanos, que eu gostava bastante. Eu li ela umas 7 vezes ali no 2016. E comecei a participar, né, da igreja ativamente, tocando, né? Eu sempre gostei de tocar. E esse interesse meu pelo estudo, assim, da Bíblia e tal, a igreja, né, ela vai te direcionando, vamos pregar, vai lá no negócio de jovens, né? E mais ou menos em 2018 eu comecei a fazer uma formação que foi a própria igreja lá que
indicou pra gente de teologia sistemática, né? 2018. 2018, Tá. exatamente. Eu, ao longo de 2018, eu tive esse estudo mais técnico de teologia sistemática, e é onde que eu entrei, tive contato, vamos dizer, com teologia calvinista, reformada, na Uhum. matéria ali de soteriologia, né? Tá. E foi um conhecimento, assim, que me deixou muito assim, com vontade de conhecer mais, né? Impactado com esse Isso, tanto, isso, tipo eu de... falei assim, nossa, essa teologia que parece que é a verdade, né? Sim. Aham. E aí você vai Buscando, bebendo, bebendo, buscando. bebendo, e aquilo ali, por um lado, foi muito bom, né? Porque eu fui me envolvendo mais com teologia, me envolvendo mais com as coisas da igreja, e por outro lado, foi ruim no ponto de vista de ter, né, dentro do calvinismo, da teologia reformada, eles têm uma, vamos dizer assim, uma tradição de levantar os muros, né? Assim, Sim. o calvinismo está correto, todo o restante é heresia, Foi todo o o restante está... começo, então, de uma crise, digamos É, assim? a crise veio depois, a crise Sim. teológica, né? Porque como eu sempre tive uma veia mais apologética de Uhum. defender a fé, Ah, sim. eu sempre debati, porque a Assembleia de Deus é uma igreja arminiana, né? E eu era calvinista, então eu tava, como dizer, eu tava no lugar errado, né? Nossa, você Basicamente. tava... Eu Você tava indo contra pensava a uma maré. coisa, Isso, mas isso. estava... Eu debati direto com os pastores lá, Uhum. né? Que eram arminianos, né? Questão do livre-arbítrio, predestinação. Sim. E aí, quanto mais eu era instigado pelo lado deles, mais eu tinha que defender. Então eu ia cada vez mais estudando Você sobre o calvinismo. constatou, então, na realidade, a partir do estudo, da leitura, da sua própria formação, você identificou um problema ali Entre os tentando... próprios... O problema veio o seguinte, porque cada vez mais que eu era instigado, mais eu tinha que colocar dentro da teologia calvinista a soberania de Deus à Uhum. frente, né? Uhum. Até chegar no que a gente chama de supralapsarianismo, que é basicamente dizer que Deus, ele escreveu o roteiro da Porque humanidade o e deu play. calvinismo pensa assim, certo? Sim, sim, pensa nessa Na questão. predestina, né? Exato. Tá. Predestinação, aí depois você Predestinação. vai evoluir para uma dupla predestinação, a predestinação simétrica, né? Que Porque você Deus tem o escolhe quem vai. livre-arbítrio, mas nem tanto, digamos assim, no Não tem, calvinismo. né? No Não calvinismo tem? não tem Tá. livre-arbítrio, de modo algum. Então, isso é um ponto muito importante, é um ponto crucial dentro do... Sim, sim, que é a diferença do arminianismo pro calvinismo, é essa questão do E aí, livre-arbítrio. tentando encontrar argumentos, você identifica esse problema e aí cai a sua ficha de E que... aí eu comecei a perceber que eu estava servindo a um Deus que foi criado pela minha teologia. Poxa vida. E isso foi a minha crise teológica, né? Eu vivia servindo um Deus que foi criado pela minha inteligência, Uhum. pela minha reflexão teológica, e não o Deus da Bíblia. Então eu falo assim, não tem como, ou é o Deus do calvinismo, ou o Deus do arminianismo. Não tem como você harmonizar essas duas realidades. E aí eu entrei num conflito teológico muito grande. Eu sempre costumo falar o seguinte, que a nossa fé em Jesus Cristo, ela não é fruto de um processo, não é fruto de um raciocínio lógico, De de uma argumentação. reflexão, né? Exatamente. Não, A nossa fé em Jesus Cristo é fruto de uma experiência concreta com Deus. Uhum. E aí, quando a gente começa a ficar ali, ó, nessas justificações, nessa racionalização, Tenta a gente racionalizar acaba tudo, né? construindo uma ideia de Deus. Uhum. E não exato. permite que ele se manifeste para nós quem ele verdadeiramente é. Olha que interessante. É. Aí caiu sua ficha nesse momento. Caiu minha ficha e eu lembro que isso foi ao longo dos anos, né? 2018, 19, 2020 ali, Foi passando os anos e isso. todo esse processo já Foi agravando, acontecendo. né? Então, Uhum. até que chega no começo de 2021 ali, eu, eu abro mão de tudo, né? Eu falo assim, eu não consigo mais viver essa realidade, né? Então, eu começo a orar para Deus, falo assim, ó, Deus, eu quero conhecer, eu quero servir o Deus da Bíblia, Olha né? só. Não quero só servir o cara da minha reflexão Uhum. teológica. E isso foi em 2021, então, assim, meu primeiro momento de conversão, né, de protestante para católico, eu deixei de ser protestante antes de ser católico, porque eu sequer considerava o catolicismo, né? Mas deixa eu te perguntar, antes da gente chegar justamente nessa parte que é muito importante, dessa virada de chave, mas não foi uma virada de chave, né? Foi todo um processo. Você já tinha pensado, ainda protestante, no como surgiu o protestantismo? Assim, porque o que eu vejo muitos protestantes que já nasceram ali na fé e que nunca nem se perguntaram
onde que se iniciou? O Onde é que start, eles se né? separaram? Porque é uma Uhum. coisa que eu achei que, assim, a gente aprende na escola, eu achei Uhum. até que todo protestante tinha pleno conhecimento de onde é que estava bebendo a fonte e não sabe. Você Não. já tinha essa noção de onde que se separou? Você já tinha lido sobre o protestantismo lá no seu começo, na sua raiz? Ou era passado para você de uma outra forma? Assim, a gente, como que eu explico? A gente recebe, né, essa história do protestantismo, Uhum. mas é sempre contado do lado do Do protestante, né? protestante, sim. Uhum. Aquela Que é o que clássica. você estava falando que no começo da importância de evangelizar pelas redes, né? Aham. Porque foi através da internet que eu tive acesso ao lado do católico, né, da história. Uhum. Porque Até então não eu como existia esse protestante, eu lado. só ouvia o lado deles falando que a igreja católica se perverteu, se paganizou, se Mas tornou você nunca, assim, pensou: "Bem, se eu tô desse lado, eu preciso conhecer o outro lado"? Você nunca nem não, a teve gente, essa assim, o padre Alisson vai concordar, a gente sequer considerava a igreja católica como nem pensa cristã. sobre nossa, não É Não é nem porque cristã. a argumentação é é o forte seguinte: isso. bom, Cristo veio, deixou a fé cristã Uhum. para nós, e aí surgem os primeiros cristãos, e aí, nesse contexto, Que não é a surge. igreja Que não é a católica. Igreja Católica, ela não Tá. recebe o nome de Igreja Católica, ela vai surgir depois por interesses políticos, sociais de um grupo de cristãos, que Uhum. aí constitui, né, Constantino, aquela coisa Aquela toda, conversa toda. constitui a igreja, oficializa-se como império, como a igreja, como a religião oficial do Império Romano, e aí há todo um processo de traição e deturpação daquilo que Nosso Senhor falou e revelou. Uhum. Então Então não considera-se nem como cristianismo. E a narrativa é exatamente essa. Como a igreja ela se perdeu, ela se degenera, né, ao longo da história, o protestantismo é uma volta às aos origens salvadores, né. através das escrituras. Então, querendo ou não, a tua primeira crise, na verdade, ela veio da teologia protestante, uma É uma crise crise dentro interna, interna, exato. não era nem uma Não, nem coisa lá olhava dos para o lado de fora. tá. E aí Então, é interessante também, você estava falando do retorno, né, às origens, porque esse movimento, ele também explica do porquê nós vemos certas igrejas protestantes hoje aqui no Brasil com certo retorno a tendências judaizantes, por Uhum. exemplo, né, o sim. uso de certos símbolos próprios do judaísmo, etc., justamente para Pra se tentar sustentar, né. voltar a essa origem, a uma certa pureza de fé que não foi entre aspas, corrompida com o passar do tempo e da história. E é interessante porque aí surge um ponto muito bacana. Nesse movimento de retorno, nós também vemos no meio protestante muita gente conhecendo a patrística. Sim, sim. Que hoje, para nós católicos, a patrística é como se fosse uma grande porta, assim, mas uma Uhum. porta muito grande. Sabe aquelas portas de Sim. 4 metros de altura dessas novas casas ser construídas? Então, a patrística é uma grande porta de retorno à fé católica, porque quando o indivíduo ele começa a ter acesso ao estudo dos padres da igreja, ele começa, não, pera lá, tem alguma coisa aqui Errada, né. errada e eu tô num lugar aqui, não sei. É. Ele se questiona em relação a isso, né, com o estudo da E patrística. aí você saiu em 2021, né, da igreja completamente? 2021 eu tive esse comecei a rezar, né, para que Uhum. Deus, na época nós falava orar, né. Eu Aham. comecei a orar para eu conhecer o Deus da Bíblia, né, e ia na igreja normalmente, né, mas eu sabia que aquilo ali que eu estava vivendo não fazia sentido, sabe. Não, porque, por Uhum. exemplo, eu não posso ter por exemplo, eu tenho uma fonte de autoridade que é a Bíblia, e aí daqui eu tiro um Deus calvinista que escolhe pessoas para o inferno e um Deus arminiano que deixa todo mundo livre. Ele quer salvar todo mundo, mas ele não se esforça para isso, entendeu. Então, assim, você tem problemas dos 2 lados. E é engraçado você estar falando assim, porque também você vai falando, eu vou aprendendo mais sobre Uhum. isso, porque eu nunca fui protestante, então eu não tenho tanto conhecimento dessa parte. Mas como protestante é uma coisa, digamos assim, né, tá um bolo só, mas eles têm muita divisão, porque isso que você tá me Sim, falando é uma divisão gigantesca, sim, né, sim. são 2 caminhos diferentes. Se não são os únicos, mas são as 2 principais linhas, né, Sim. Uhum. da ideia de como se dá a salvação, né. São as principais, o calvinismo e o arminianismo.
Nossa, eu vivia vendo aqueles debates, né? Do Vejam Só, que tinha podcast lá, os caras. Nossa, era a minha vida. Mona Lisa, é uma coisa interessante, porque aqui a gente tá falando de uma concepção de salvação de Deus e a gente vê quantas divisões já geram. Mas em questões também de doutrina e pastoral, as divisões são muito maiores. As divisões, sim. Por exemplo, quando eu era adventista, assim, eu participava e tudo, e tinha assim, uma visão também de que o mesmo processo. A igreja adventista, ela surge então como uma busca de fidelização ao evangelho de Jesus. Então, aguardar o sábado, etc. certos aquela princípios. mulher que... A Ellen White. Então, ela recebe um dom de Deus, uma certa, digamos assim, uma visão, umas profecias e tal. E aí condensa-se uma nova doutrina, que aí sim é a verdadeira. Você era do sétimo dia. Do sétimo dia. Já é uma volta da adventista. Exatamente. É a volta de então de do outra, sétimo dia, então não é adventista, é adventista plus. É tipo isso? um existem algumas. né? E hoje existem mais desdobramentos da igreja adventista também, outras denominações. Eu vi esses dias a Batista do sétimo dia. Olha. Que é a Batista que não é mais só adventista, agora é adventista do sétimo dia, que é um plus, é uma coisa que E assim, olha né? que interessante, porque eles são protestantes, né, e tal. Então tem esse negócio do Calvino, do Lutero e tal. Mas existe uma outra concepção também lá dentro. De que as outras vertentes protestantes, elas estariam equivocadas por guardarem o domingo e não ao sábado. Né? Então a gente vê quantas divisões, quantas repartições Aí vão eu sendo geradas. consigo agora entender a confusão a sua crise. É porque na sua mente, né? cada coisa que é passível de debate, de dissenso, por você não ter uma autoridade que busca a unidade, vai necessariamente causar uma divisão ali. Né? Por exemplo, batismo. Batiza criança ou não batiza? Guarda o sábado ou guarda o domingo? Come carne de porco, não come carne de porco. São coisas doutrinárias, digamos assim, né? Não chega a ser a parte teológica que você tinha falado, né? São doutrinária teológica, né? Por exemplo, até a própria estrutura da igreja, né? Vai ser uma igreja formada por assembleia, a assembleia vota. Ou células. Ou vai ser células, ou vai ser uma colégio de presbíteros, que é a igreja presbiteriana, ou vai ser uma igreja mais episcopal, né? Que é o formato da igreja católica, mas que tem se dá a igreja, hierarquia. que tem a igreja episcopal também, né? Quem que determina as nossas... Exato. E nessa crise que você sai... Dessa crise, o que acontece? Eu um dia na igreja, meditando aquela passagem onde que Cristo ele é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. E Cristo diz, né? Falou assim, ó, não tem como um reino dividido subsistir. E aí eu olhei para aquilo ali e falei, gente, é por isso que tá tudo Você foi dividindo. meditando aquilo, na né? própria reflexão das escrituras, né? Porque se Cristo diz que os demônios não são divididos, por que a igreja dele é? Não faz o menor sentido. Você já tinha passado por essa passagem? E Já, aí, claro. Várias vezes. Direto. Naquele momento, sim. aquilo ali agora passou um outro porque sentido. eu tinha vivido aquilo, né? Falei assim, cara, a gente tá dividindo aqui. Se Cristo fala que os demônios... Não podem. Que os demônios, eles por definição, eles já não são hierárquicos, né? Eles não se submeteram a Deus, né? Eles têm unidade, nós que somos o povo de Deus não temos. Que realidade que é essa? Tem algum... Eu nunca tinha ouvido essa percepção, assim, porque eu já ouvi alguns relatos de protestantes, mas essa percepção que tá dentro da Bíblia... Hoje eu fico feliz de contar, porque eu achei a unidade, né? Mas na época eu não era tão feliz, não. Não era gostoso de constatar isso, porque eu não via saída por não considerar a igreja católica. Porque ela nem, imagina, ela nem tava ali no jogo, né? Nem tava a traidora, Você já falou, pô, nós já perdemos a guerra. Já perdemos. Ô, João, agora uma outra coisa. Fala um pouco pra gente dos aspectos positivos que te marcaram na sua vivência como protestante, assim. Assim, dentro do protestante, uma coisa que eu acho é muito bonito, né? É o amor, o zelo pela Sagrada Escritura. E a honestidade também de busca pela verdade. Eles são honestos. Existe isso tem em todas as igrejas. Ninguém abre uma igreja hoje e fala assim, hoje eu vou enganar 50 mil pessoas, né? Sim. Todo mundo abre uma igreja, ou participa de uma igreja, ou vive numa igreja, porque ele acredita fielmente que aquilo ali realmente está pregando a verdade, né? Eu até acho que hoje, né,
por exemplo, se a gente for pegar o Concílio Vaticano II, ele trata isso muito bem, né? Que são aqueles que são nascidos nessas comunidades, né? Eles não são culpados da divisão que foi feita lá Lá pelos, atrás, pelos eles não fazem reformadores, ideia, né? né? E eu, como ex-protestante, eu entendo exatamente a realidade que o Concílio Vaticano está dizendo ali. Porque, por exemplo, eu vivi 27, 28 anos da minha vida acreditando que a igreja protestante estava certa naquilo que ela estava pregando. Quando eu tive acesso ao lado da história do catolicismo, eu falei assim, opa, peraí, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, quando eu tenho certeza que o protestante que tem uma busca honesta pela verdade, tem acesso às verdades, né, que a Igreja Católica conta, né? O lado dela da história, não Uhum. precisa nem fazer uma investigação profunda. Ele vai chegar à constatação óbvia que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. E Qual quando... qual que era a visão nesse período, acho que é importante falar isso, que você tinha da igreja católica? Quando você era protestante, assim, o que era que você imaginava, o que era que você pensava sobre a igreja, sobre a hierarquia, sobre Roma? Babilônia, né, que o pessoal Era a fala. Babilônia? Exatamente, era a prostituta de Apocalipse. Isso aí me pega toda vez que eu A escuto. Babilônia, né? Aquela que se deturpou, que se... A mulher de 12 estrelas. É a mulher de vermelho. De vermelho. Aí pega Nossa, tem essa. pega a foto dos cardeais de vermelho, falou, tá aqui, ó. Aí olha Então, aqui, assim, tá assim. então, assim a nossa visão era realmente que a Igreja Católica é uma igreja que se apostatou, que virou um instrumento de domínio, né? Político, né? E, assim, a gente aprende isso não só no meio teológico das igrejas, mas na escola. Você vai na escola, você aprende isso. A Igreja Católica Sim, matou bilhões de pessoas, né? Às vezes a na gente Idade escuta Média. isso eu escutei isso de professores que eram ateus, Sim, né? sim. Essa era a minha visão. E aí, quando é que a Igreja Católica passou a ser uma opção para você? Aí entra mais um momento místico, né, na conversão, porque a primeira conversão ali a Cristo foi uma coisa mística, que é o que você estava falando, né? A gente consegue até certo ponto na reflexão, né? Santo Agostinho fala isso, né? Que nós somos capazes de Deus, né? Então, assim, na nossa análise, assim, certas coisas a gente consegue ir palpeando, né? Mas vai chegar um momento que é Deus, Deus se mesmo. tornando carne, ele vem aqui no mundo e se mostra que ele é Deus, né? Isso aí Sim. é a parte dele, né? E quando eu tava orando lá, pedindo pra Deus, pra eu servir o Deus da Ainda Bíblia... estava orando, não estava rezando, né? Não, eu rezei... eu orei assim, sei lá, quase que 2021 inteiro isso. Sim. Porque tava muito profundo. E aí, no final de 2021, meio que quando eu já percebi que o protestantismo era um sistema meio que falido, né? E aí começou, assim, não sei como, né? Eu tive algumas influências Na internet? na internet, né? Por exemplo, eu via influenciadores igual o Ítalo Marcílio, o Ícaro de Carvalho. Né? Eu vi eles de longe, eu vi eles vivendo uma vida de família que eu, assim, pô... Eu via o Ítalo Marcílio falando de Cristo, eu falei assim, cara, isso aqui que ele tá falando de Cristo é o que eu aprendi lá no curso de teologia, que eu não vejo na minha igreja. E o que não é que me assustava, o que me deixava intrigado? Eu falei assim, gente, não faz sentido o Ítalo Marcílio falar isso dessa forma se ele é católico. Então, nesse momento ainda, eu não considerava a igreja católica, porque eu falei assim, ele não pode falar isso de Cristo, porque ele não conhece Cristo, porque ele é católico. Sabe quando a Você gente entendeu? tá falando de um assunto, aí começa a aparecer, de repente você abre o Instagram e aparece uma coisa assim. Eu sinto que é a mesma coisa, que quando eu tava me convertendo, eu comecei a pensar sobre isso, aí de repente eu vejo um influenciador que é católico, aí aparece uma imagem de Nossa Senhora, aí apareceu um padre pra mim. Você acha que foi assim também? Pra mim foi um pouquinho mais agressivo, porque eu vi esses Deus queria te puxar logo, Deus né? estava querendo me mostrar, por exemplo, pelos influenciadores, mas eu tinha essa posição. Falei, cara, como que pode eles sendo católicos falar disso? E eu não considerava a igreja católica ainda. Foi um processo parecido que eu passei também. Quando eu tava nessa busca, poxa, qual que é a verdadeira religião? Então, qual que é aquela religião, aquela igreja que mantém-se pura na sua raiz ao cristianismo deixado por nosso Senhor? E aí, eu acredito muito que Deus, a gente não pode achar que Deus se usa de tudo. Não é só o algoritmo do Instagram, do YouTube que vai ficar ali te mandando. Deus também se usa dessas coisas. Ele fala, né? E chegou pra mim essa conclusão. Poxa, essas pessoas que eu vejo aqui na internet falando, Boas pessoas caridosas. muito boas, pessoas muito mais inteligentes e capazes do que eu,
são católicas? Tem uma doutrina, seguem... Então, pera lá, tem alguma coisa de verdade aqui no catolicismo. E aí eu fui passar por esse processo de investigação. Mas, João, eu vejo que isso também é uma humildade muito grande sua. Você reconhecer ali... É natural daquela pessoa que quer conhecer, sabe? Tem humildade. Porque ela saber que ela não sabe. É o ponto, assim, crucial. Eu vejo, por exemplo, sempre que eu converso com um protestante, ele sempre vem com vários pressupostos já formados que ele sequer meditou naquilo que ele está falando, sabe? Tipo assim, porque o Sola Escritura protegeu a igreja do erro da tradição humana. Aí você pergunta pra ele, você vai perguntando, instigando ele o que é o Sola Escritura, a pessoa fica sem saída, né? Porque o Sola Escritura não se sustenta. Aprendeu só isso, ela não o se resto sustenta, eu não sei. né? Mas voltando naquele que você estava perguntando sobre o momento, assim, né? Teve um momento muito crucial que foi eu tava mexendo no YouTube e do nada eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, apareceu o vídeo do Padre Paulo Ricardo no meu YouTube te recomendado sobre as imagens. E eu não tava pesquisando sobre catolicismo. Esse é o ponto. Por isso que eu falo que é um segundo momento místico, porque apareceu, eu cliquei ali, acho que é um vídeo de 12 minutos, que ele fala assim, gente, o problema não é a imagem de escultura, o problema é o ídolo que todo mundo faz no coração. E aí ele explica a questão da imagem, que a imagem para você lembrar e tal, né, daquela pessoa, das virtudes, do que ela fez para alcançar o céu, para você buscar aquilo, isso, né? E então foi a primeira vez, eu falei assim, cara, eu sempre aprendi que o católico idolatra a imagem, ele adora a imagem. E agora eu tô vendo um católico de fato dizendo que não passa nem perto disso. E você já chegou num ponto polêmico, né? Pois é. Apareceu um vídeo já bem muito polêmico. Sim, Quais eram os pontos, assim, que eu já entendi que você nem colocava ali como uma possibilidade a Igreja Católica? Você aprendeu aquilo como uma verdade e era isso. E aí, depois que você viu esse vídeo, assim, além dessa questão das imagens, quais eram os pontos que você já ouviu falar sobre a Igreja que faziam com que você nem colocasse como uma possibilidade? Tem vários pontos, né? A questão das imagens, culto aos santos, intercessão dos santos. Eucaristia também, não? Ou Eucaristia eu nem sabia o que era. Nem sabia que tinha. Não sabia que, por exemplo, tinha essa visão de que a Eucaristia é o próprio Cristo. De onde é que você acha que veio a Santa Ceia de vocês, hein? Veio da Bíblia, pô. Tava na Bíblia. Veio lá de... Mas fala pra mim, como que se deu esse processo de entender a nossa doutrina sobre a Eucaristia? Foi difícil? Foi muito... Teve doutrinas que foram fáceis e teve doutrinas que foram difíceis. As fáceis, vamos começar com as fáceis. O que fez com que as coisas fossem fáceis, né? Por exemplo, o padre Paulo Ricardo, quando ele explicou naquele vídeo de imagem, eu entendi que tinha o lado da história do catolicismo sobre as coisas. E aí eu comecei a investigar, imagem é isso aqui, vamos lá, purgatório. Aí o padre explica purgatório. Eu falei assim, cara, um purgatório precisa ter mesmo, não tem como não ter purgatório, né? E aí, essa investigação, o que eu fui entendendo? Que tudo que a gente aprendeu do catolicismo, na verdade, era mentira. Então, assim, toda a investigação que eu fui fazendo, eu falei assim, cara, tudo que eu aprendi sobre o catolicismo, na verdade, é invenção, é um espantalho, né? Uma gente ficção, usa né? essa analogia justamente para dizer essa realidade. Cria-se um boneco, um espantalho, e você atribui a ele certas características, põe a roupa, põe um botão, põe não sei o quê, e diz que é a igreja é católica, mas não é. O cardeal São João Henrique Newman, né, que ele era anglicano e se converteu ao catolicismo, ele que tem aquela célebre frase, né, que ele fala assim, estudar a história é deixar de ser protestante, ele fala que se a verdade fosse suficiente, né, para derrubar a igreja católica, os protestantes não precisariam de ficção. Ele fala isso. Então, é uma coisa, assim, muito linda, porque você vai investigando. E uma das coisas, assim, que mais me facilitaram aceitar várias doutrinas de uma vez, foi entender que Cristo, né, como Deus encarnado, ele não deixou nada escrito, não deixou uma Bíblia pronta. Ele mesmo não escreveu. Ele não escreveu, mas ele deixou uma igreja para fazer isso, né, na pessoa dos apóstolos, né? E essa igreja fundou várias igrejas e a Bíblia surge no meio dessas igrejas. São os apóstolos escrevendo para outras igrejas, né? E depois tem uma fala muito, muito interessante do Padre Paulo Ricardo. Ele fala
Que a Bíblia não caiu com capa de couro, zíper. Não caiu assim, né? Pra botar debaixo do braço. É fruto de um processo histórico Exato. demorado, até condensar, se ver o que era canônico, o que não era. E isso Exato. demorou quanto tempo, assim, enquanto você foi... Não, isso foi assim, bem tranquilo. Foi alguns meses de entender que Cristo fundou uma igreja, né? Uhum. Então, necessariamente, essa igreja, ela não é uma realidade simplesmente humana, né? No sentido de que ela vai naturalmente desenvolver um cânon, né? Que seja acessado Sim. pelas vias intelectivas. Pelo contrário, a igreja é uma realidade sobrenatural. E através dela vai fluir tudo que é de sobrenatural Porque também. só Deus mesmo para nos manter depois de Exato. 2000 anos aqui. Exato. Porque Depois de tantas coisas que a gente já coisas passou na passou. história. Porque dentro de, por exemplo, de epistemologia, o modo como nós conhecemos, né, as coisas, tem coisas que a gente só tem acesso pela revelação divina. Uhum. Por exemplo, Cristo é Deus, não tem como a gente investigar que Cristo é Deus de forma científica, né? Cristo é Deus porque Cristo, que é Deus, disse isso, Uhum. né? É um princípio que Quando... é um axioma que você tem que tomar como verdade. E esse Deus encarnado disse, em Mateus 16:8, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, esse não prevalecerão contra ela foi muito forte. Você já tinha passado por essa passagem, Claro, mas foi diferente. a igreja, o conceito de igreja no protestantismo não é o conceito que nós católicos temos hoje. Uhum. A igreja para eles é a junção de todos os que confessam Cristo como Salvador. Tá. Só que como que funciona isso, né? Como que a gente casa esse todos os Cristos com aquela passagem onde Cristo diz que um reino dividido não subsiste? Né? Como que uma coisa subsistiu por 2000 anos? A questão da autoridade papal, da hierarquia, como é que foi a aceitação da sua parte em relação a isso? Foi mais uma questão de reflexão mesmo, de mostrar que é necessário. Uhum. Assim, antes de, por exemplo, você citou a patrística, né? A patrística, na minha conversão, ela foi um segundo momento. Ela foi meio que uma confirmação das coisas que eu fui entendendo que a igreja ensina, né? Primeiro eu aceitei que a igreja, ela tem essa realidade sobrenatural, então o que ela ensina, ela é preservada do erro, né? Já foi fácil de aceitar a infalibilidade da igreja, por causa que foi o próprio Cristo que fundou. Então não tem muito o que fazer, a igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja falha, Cristo também falha, né? São aquela realidade que a gente fala do Cristo totus, né? Sim, em 1500 anos ela ficou perdida, significa Exato. que Deus deixou a nossa igreja a Deus dará, se né? Constantino conseguiu paganizar a igreja, né? É mesmo que os protestantes vão dizer que teve os remanescentes, né? Sempre, toda época, teve um grupo remanescente, mas onde que tá esse grupo, né? O que eles ensinaram? A gente não tem esse registro desse grupo remanescente. Né? A gente tem o registro da igreja católica perdurando ao longo dos séculos. Né? Então, essa realidade, por exemplo, do Papa, eu aceitei ela mais fácil porque é uma necessidade ontológica da igreja. Se a igreja é uma realidade visível, eu tenho que ter uma última instância que traz a unidade dessa realidade. Por exemplo, quando eu vou conversar lá no meu YouTube com o pessoal, eles falam assim, as escrituras são suficientes. Eu falo assim, não, e quando as escrituras não são claras e elas são fonte do dissenso? Por exemplo, o batismo. Batismo de criança e batismo de adultos, né? Quem que define qual tá certo? Vamos para a tradição. A tradição vai mostrar que, por exemplo, sempre batizou criança. Mas e quando a tradição entra em dissenso? Quando, por exemplo, você não sabe qual que é a tradição correta, a tradição certa, né? São Vicente de Lerran vai dizer que o consenso da igreja se encontra que a fé católica se encontra no consenso da igreja, né? E quando a igreja não tem consenso, por exemplo, no caso do rebatismo dos hereges, São Cipriano, quem que vai dar a última cartada? O magistério. Tem que ter. Entra os três pilares, né? E aí entra o Papa Estevão, falando assim, São Cipriano, sem novidades. Fica na sua. Vamos ficar com o de sempre, né? Então, assim, a Bíblia, ela vai gerar dissenso. Patrística. A tradição vai gerar dissenso, então você vai precisar interpretar, e o magistério vai dar essa última cartada. E esse magistério, a gente vê que ele é um colegiado de bispos, encabeçado pelo Papa. Né? Guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo guia todo esse processo, né, para preservar do erro.
Mas, por exemplo, nós vemos lá em Lucas, Cristo rezando pela fé de Pedro. Uhum. Pedro, Satanás veio te pedir aqui, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E você, quando convertido, confirma os teus irmãos. Então, Cristo, que é o bom pastor, que é o pastor de suas ovelhas, ele pede para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? E Ele dá essa autoridade. ele né? fala isso só para Pedro. Por que que ele fala isso só para Pedro? Por que que ele conversa só com Pedro, por exemplo, quando Pedro confessa, tu és o filho de Deus vivo, né? E ele fala, tu és Pedro. E a gente vê lá em João 1,49, que Natanael também faz a mesma confissão. Que Cristo vê, né? Quando você estava lá na figueira, eu te vi, né? Debaixo da figueira. Sim. E Natanael fala assim, nossa, tu és Cristo, tu és o verdadeiro, né? E Cristo não falou nada para ele. Né? Alguns protestantes vão dizer que a pedra é a confissão de já Pedro, ouvi mas é a essa mesma teoria. confissão. Por que que Cristo não fala a mesma coisa Fala para só pra Natanael? Pedro, né? Fala só para Pedro. Né? Então fica assim, muito claro. E aí na patrística ficou claro que a sucessão, né, de Pedro, ela se deu na igreja de Roma, né? Aí você Isso entendeu essa parte da patrística. Então assim, é necessário ter Esse elo de essa ligação. pedra visível, né, que nós E chamamos, quando que garante a unidade da igreja. E quando é que fechou o negócio? Ih, eu vou ter que ser católico. Antes da gente entrar na resposta dessa pergunta, fazer um convite para você que está aí do outro lado. Aqui na Paróquia Santa Generosa, nós temos um grupo de estudos patrísticos, o Grupo Santo Irineu. Tem, acho que cerca de 12 pessoas, nós nos reunimos quinzenalmente, por volta das 19h30, após a missa das 18, aqui na nossa paróquia, e nós nos reunimos a cada 15 dias para estudarmos os pais da igreja. Então nós sentamos, cada um, é um grupo de estudo muito legal, cada um traz a partir da sua especialidade, do seu gosto, da sua aptidão, um ponto específico. Então tem um pessoal lá que gosta de geografia, então a gente estuda a vida e a obra daquele pai da igreja a partir da geografia, o outro a partir da história, o outro a partir da arte, da teologia, da Legal. espiritualidade, Muito enfim. E assim nós formamos um grande arcabouço teórico, depois a gente quer formar até um livro a partir disso daí, estamos caminhando, para entendermos o valor e o tesouro que os pais da igreja tiveram e que contribuem também. Como a gente usar isso? Porque os temas que eles abordaram não ficaram presos no passado. De certa maneira, hoje nós temos que também responder aos mesmos desafios, mas de maneiras que se apresentam de formas diferentes, Outras né? realidades, né? Então, passa lá na secretaria da nossa paróquia ou manda uma mensagem para nós através do WhatsApp para se informar e se você tiver interesse em participar, né? Eu vou passar lá. Pronto, então aí já Eu temos também, mais uma mas eu vou pessoa. ficar só ouvindo, porque eu não tenho todo esse Não, conhecimento, quero ir aprender também. É muito bacana. E, João, é o seguinte, quando começou a cair a ficha, você passou por todo esse processo e tal, você sentiu medo em aderir, em ingressar na Igreja Católica? Como que foi a tua primeira experiência? Você foi numa missa? Você foi num grupo de oração? Como é que foi o primeiro contato mesmo com a igreja? O primeiro contato que eu tive com a Igreja Católica foi uma missa. Fui de cara numa missa. Uhum. Na época eu trabalhava do lado da igreja, assim. Eu tava até no trabalho, saí do trabalho e fui na missa, né? E eu lembro até hoje da sensação. Uma coisa, assim, sobrenatural. Isso já era em 2022? Isso foi o final de 2021. Ah, Agora então eu foi não- rápido, né? Até você ir numa missa. Foi em pela outubro primeira que eu vez. fui, né? Eu não lembro agora o dia, se foi 13, 14 de outubro, mas foi numa quarta-feira, na missa das 7 horas da noite. Uhum. se eu Qual que era a paróquia? lembro. Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Ah, lá em Piuí. E quando eu entrei na igreja, e assim, a missa, não sei se ela já tinha começado, acho que já tinha começado. Eu senti a mesma paz que eu senti lá de 2016, quando que eu tava na Uau. festa lá, né? Tava bêbado, drogado, e, enfim, um monte de coisa lá. E a mesma paz que eu senti quando Deus falou comigo, eu senti na Mesma missa. experiência, né? Sim, e assim, na igreja evangélica, a gente tem esses encontros com Deus, sabe? sim. Deus, eu não Essas sei. revelações, digamos assim, né? Não, Deus visita as pessoas lá também. É uma coisa Claro, assim, claro. como é que eu falo? Deus é muito misericordioso, né? Que apesar do erro dos Ainda reformadores, não tá na nossa ele não igreja, desampara mas- quem busca ele, Sim. né? Quem o busca de todo o coração. Isso é muito lindo.
Só que tem uma diferença, uma coisa que eu tinha, que não, como que eu falo assim, não era constante dentro da igreja evangélica protestante, você se sentia a paz que você sentia na missa, né? Porque na missa, eu sinto muito, né? Uhum. Os protestantes, na missa a gente tem contato com o céu, né? Sim. O Né? céu se faz Teologicamente presente. falando, É um pedacinho a do céu gente, aqui, né? a gente vai pro céu, o A céu missa vem pra cá é a antessala do- de uma realidade celestial que nós iremos viver após passarmos pela nossa Páscoa definitiva. Então, veja, Deus, ele é tão bondoso conosco que ele já faz a gente experimentar já nessa vida essas realidades eternas, né? Aí, o que é a Eucaristia? Tá unido intimamente a tua alma se une com a alma de Jesus ali naquele momento. Então, é uma coisa... Se nós tivéssemos um óculos que pudesse nos mostrar e enxergar essas realidades espirituais, eu acho que a gente nunca sairia da igreja, a gente estaria ali. São Padre Pio fala isso, né? Que se a gente soubesse o que é a realidade da missa, o mundo inteiro Estaria todo mundo estaria lá. na Estaria missa. muitas missas lotadas. E é interessante porque eu senti uma paz muito grande. E essa paz nas missas ela é recorrente, sabe? Sim. Sempre que você tá lá e é claro que você tem que viver a fé da missa, né? Você tem que estar com o coração ali voltado, estar em estado de graça, confissão, né? Rezar em casa. Mas, assim, o que é acidental numa realidade evangélica protestante, que acontece de vez em quando, você pode experimentar toda a missa. E Sabe? você sabia assim, como agir? Não, eu cheguei lá, sentei lá no banco e fiquei. Vou reproduzir. Levantou, fica em pé, joelho a Eu acho que joelho. eu nem fiz isso, eu fiquei só sentado. Mas assim, eu achei uma coisa. E a primeira impressão que eu tive na missa, eu falei assim, gente, não existe nada mais cristocêntrico do que isso aqui. Porque o protestante tem isso, né? Que o católico não é cristocêntrico, Maria Que e tal. bota Maria no lugar de Poxa, mas quando tu Deus. entrou na igreja, aí tu viu lá imagens, né? Nossa Senhora, aquela coisa. Você ficou tipo, acho que Não, eles. como eu já tava um pouquinho meio assim balançado, eu acho que Foi mais não fácil, tive problema né? com as imagens, né? Certo, ótimo. Mas assim, eu fiquei surpreendido pela cristocentridade da missa. É que Cara, você não vê nada além de Cristo na missa. Sim. Não E o tem elemento nada. também forte, muito presente, que quando eu era adventista, dizia-se que nós católicos havíamos deturpado as Sagradas Escrituras, não conhecíamos as Sagradas Escrituras, e quando você chega numa missa, todo rito, ele tem uma fundamentação na Sagrada Escritura, as leituras, os salmos. Eu tenho essa impressão, por exemplo, eu já fui em alguns cultos, né, que chama? E às vezes eu sinto também que é uma coisa muito... Eu sei que tem coisas boas, tem pessoas que estão ali para Deus, mas às vezes tá muito voltado ali pro pastor, pra oratória dele, ou pra quem canta mais, pra quem fecha mais os olhos. E eu acho que na missa você percebe que o tempo inteiro está sendo voltado para Deus. A Sim. gente tá ali para isso, né? Tem uma diferença, né? Talvez, assim, é claro que não é toda igreja protestante ou Protestante, evangélica só vai ter essa as que eu realidade, né? conheci, sim. Assim, as reformadas vão ter uma centralidade muito grande na Bíblia, na Que eu não pregação. cheguei a conhecer A as pregação do evangelho, reformadas, assim, eles dentro dos protestantes, ele até faz essa divisão, né? Eu sou reformado, e eles são evangélicos. Ah, Aí sim. dos evangélicos, ele fala tem assim, isso também? tem, porque senão não pode misturar, né? Senão fica muito bagunçado. Mas na missa ali, e nesse dia que eu fui, eu não sabia da realidade da Eucaristia. Mas eu vivi ela. Você já sabia, por exemplo, o purgatório? Sem comungar, eu tive uma experiência assim sobrenatural. Então ali. você entendia um pouco sobre purgatório, você sabia da realidade, por exemplo, dos santos, mas a Eucaristia você nunca nem Não tinha assim. nem sabia sobre isso. Não é que eu não sabia, eu não entendia a profundidade né, do ser o Cristo ali, né? De fato, né? Verdadeiramente Cristo ali. E quando você viu a primeira vez a Eucaristia e todo... Não, Tudo melhor, acontece. quando foi a sua primeira comunhão e a primeira vez que você confessou, como é que foi? Nossa, a primeira confissão. Porque, assim, eu confessei 28, 29 anos, né? Que eu fui batizado criança. A minha esposa, ela teve a graça de ser batizada adulta, né? A gente fez uma campanha, né?
ela batizou em outubro, e em novembro, nós fizemos a primeira Eucaristia, dezembro, nós fizemos o Crisma, e em janeiro a gente fez o casamento, né? Isso, E a final de sua mulher foi te 2022. acompanhando, A assim, minha enquanto você ia A minha compartilhando esposa, a com gente ela? se conheceu nesse processo de conversão. Ela estava se convertendo também. Tá. Ela é daqui de São Paulo e eu estava me convertendo também. Eu já ia, inclusive, já voltar assim. Eu falei, nossa, enquanto você tava nesse dilema, como era compartilhar com a sua esposa? Então, na verdade, Não, você não. a gente não era não casado. A gente se conhecia. casou em 2022, em março. Aí, nessa realidade, a gente era católicos, né? Tanto eu quanto ela. Ah, A entendi. gente se conheceu investigando o caminho ali juntos, né? Olha só. E, graças a Deus, a gente hoje tem uma família católica. Mas fala da experiência com a Eucaristia. Aí, na Eucaristia, na primeira da confissão, né? Gente, a confissão é uma coisa que eu falo com minha esposa todas as vezes que a gente vem confessar, né? Não tem como, eu não sei o que acontece. É a graça do sacramento mesmo, né? É o sacramento ocorrendo ali. Você sempre sai de uma confissão, mesmo que seja ali na correria ali, né? Você sai com a alma sua leve. É uma coisa, assim, é sobrenatural mesmo. É Deus aperfeiçoando, né, o arrependimento ali seu na graça do sacramento do... Isso é um corte pro padre Cássio. Ele agora- vai morrer de felicidade. Agora é o seguinte, Padre Cássio. Esses dias eu estava conversando com uma senhora, Maria Gabriela, eu acho que você que está aí deve conhecer. Ela foi uma senhora, ela tem 93 anos, ela é uma mulher de muita fé. Nós estávamos conversando justamente sobre o sacramento da confissão e ela lembrou um texto, não sei se foi Santa Catarina de Sena, enfim, ela dizia que na hora da confissão, né, essa santa teve essa visão mística, de que na hora da confissão o sacerdote, ele tem uma graça. Ele pode estar ali cansado, ele pode não estar com muita atenção, enfim, mas ele recebe uma graça de Nosso Senhor, que é abrir a chave do sacrário do coração da pessoa, e ele abre a chave do sacrário onde fica o cálice com o sangue de Nosso Senhor. E na hora da confissão, o sangue de Nosso Senhor vem e é derramado na face do penitente. E isso por si só traz uma graça muito, muito grande para a pessoa que está se confessando. Então, é uma coisa muito bonita. Aí em Santa Generosa nós temos, né, o dia inteiro de confissão, até às 8 da noite, das 7 da manhã até às 8 da noite, e no domingo das 7 da manhã até às 23 horas nós atendemos confissão. E eu posso dizer para você assim, como sacerdote que atende ali, quantas vezes eu vi pessoas saindo do confessionário chorando, confissão de vida, um pecadão que a pessoa carregava assim e levava. Uma mala, né? E pesada. agora que nós estamos com os novos confessionários, Olha né? aí, ele batendo mecha nos confessionários. Porque existem certas coisas que na hora da confissão a gente fica com vergonha se a gente olha o padre assim frente a frente. Meu Deus, o que o padre vai achar de mim? Ah, eu não tenho coragem de falar isso. A pessoa se envergonha. E aí nós colocamos lá os confessionários onde o padre não vê a pessoa não vê o padre. E eu já posso falar pra vocês, isso tem dado tem resultado. mudado? Muda porque a pessoa, ela fica desinibida pra falar o pecado. Ela perde aquele escrúpulo que o demônio coloca na nossa alma na hora de pecar. Então a gente tá lá pecando. Essa mesma senhora, a Maria Gabriela, falava assim, que São João Maria Vianney, ela lembrando, a gente tava conversando com a confissão, né, e ela disse, não, São João Maria Vianney tem um livro lá dele, fala que ele tava lá no púlpito pregando e ele vê no fundo da igreja o demônio passando atrás de cada alma, fazendo assim, ó, na testa da pessoa. E aí São João Maria Vianney vira pro... Ei, você que tá aí no fundo da igreja, o que é que você tá fazendo na casa de Deus? E aí era um demônio, e o demônio dizia o seguinte, olha, eu estou colocando de volta a vergonha na consciência dessa pessoa, e eu tô colocando a vergonha que eu tirei na hora dela pecar, para que essa pessoa agora não se confesse. Aí São João Maria Vianney faz uma oração lá, e o demônio vai embora. Então, até nós chegarmos ao momento de nos ajoelharmos e verbalizar aquilo que pesa na nossa alma, o demônio tá ali, ó, trabalhando. Ah, vai ficar com vergonha. Ou às Não vezes, confessa. além da vergonha, às vezes a pessoa, ela tem esse pecado de estimação. Ela vai alimentando e ela nem vê como errado. Sim.
ela gosta, assim. Não, isso aqui eu não vou me confessar porque eu não me arrependo disso aqui, sabe? Isso. Eu vejo Mas em muito Santa isso. Generosa você não tem Não esse faz problema. Temos lá os nossos confessionários com grade, o padre não vai te ver, você não vai ver o padre, você só vai ouvir, tá certo? Para você receber a graça de Deus, receber o sangue de Jesus na sua face, perdoando, lavando a tua alma dos seus pecados. E olha só, nós queremos convidar você que tá aí a receber essa mesma graça que o João recebeu. Né? A coisa que eu acho mais bonita, assim, da confissão é que é o único, né, tribunal que você chega, se confessa como criminoso e sai absolvido. E você é o seu advogado de acusação e tal, e seu advogado de defesa é Jesus Eu Cristo adorei ali. essa analogia, eu nunca tinha ouvido, vou deixar aqui no meu caderninho, É ela é o muito único. boa. Se você for aqui no qualquer tribunal aqui e falar que você cometeu aquele crime, você sai Preso. Preso. Condenado. É. Deus é muito gracioso e o sacramento da confissão eu costumo falar para os meus alunos, né, quando eu estava dando catequese também lá em Piuí, né, antes de mudar para São Paulo, eu falava assim, gente, a vida católica, apesar de ser muita coisa, né, são 2000 anos de coisa para aprender, a vida prática, né, da religião é básica. É confissão e comunhão, confissão e comunhão. Ah, João Vitor, eu tenho aquele medo, eu não consigo aceitar tal dogma. Confesse e comunga pra você ver um mês, se, você não, se aquela graça dos sacramentos não vai te trazer aquele entendimento sobrenatural daquela realidade. E a Eucaristia? Depois da confissão, como foi a primeira comunhão? Minha primeira comunhão foi em novembro, né? O meu padre lá de Piuí, o padre Douglas Xavier, né? Gosto muito dele. A maior devoção privada dele é a Eucaristia, né? Inclusive ele tem na história dele lá de ordenação a Eucaristia, né? Eu acho maravilhoso. E eu aprendi muito com ele sobre a realidade da Eucaristia, da presença de Cristo Olha como ali, né? Deus é maravilhoso, né? Ainda coloca um padre que tem essa... Eu sempre penso isso, que se fosse talvez outro padre que não tinha o mesmo zelo, talvez eu não tinha me firmado, sabe? No catolicismo. Deus foi gracioso comigo até na escolha do padre. Né? Mas, assim, é uma coisa, assim, que até hoje eu não consigo entender, sabe? A Eucaristia. E o que você sente ali quando você comunga de Cristo, né? Porque você falou, é uma coisa você falar que é a sua alma fundindo com a alma de Cristo. Outra coisa é você viver esse sentimento de comungar o Cristo. Não dá muito bem para explicar em palavras. A gente sabe que é uma realidade mística, sobrenatural, e que te muda por dentro. Muda você por dentro. Ela muda, e realmente muda, né? Ontologicamente, a nossa alma, né? Mas assim, a gente só consegue... Só quem comunga, de fato, sabe a realidade que tá vivendo ali, naqueles detalhes, naquele sentimento. Não é um sentimento de euforia, né? De, nossa, igual o pessoal fica naqueles cultos protestantes, né? Fica muito feliz. Não é um sentimento... É um sentimento de plenitude, completude. A palavra talvez assim que possa descrever melhor. É mais fácil, assim, sentir do que explicar, né? Mais fácil sentir do que viver, né? A Eucaristia, assim, depois que eu fiz a primeira comunhão, que eu consegui entender, assim, muita coisa da Bíblia, sabe? Você já era batizado, aí fez Já era batizado, né? fez a primeira... Fui batizado criança. E aí eu fiz a primeira Eucaristia em novembro de 2022. E depois Depois a crisma em dezembro e o matrimônio em janeiro. E você já católico? Mas aí eu só fui comungar de fato, assim, de forma frequente depois do matrimônio, né? Você já católico, a sua esposa também já estava nesse processo, se conheceram. Sim, sim. E a sua família, seus pais, seus amigos, as pessoas que do seu ciclo eram protestantes. Como é que foram para eles assistir essa sua conversão e depois já católico? Eu não sei, né? Assim, porque acontece. Não, porque acontece. Com relação à minha família, meus pais, por exemplo, eles até me acompanham lá no Instagram. Meu pai fica me mandando umas perguntas lá no direct, né? Eu sei que até hoje eles não entendem, sabe? Por que eu me tornei católico e tal. Eu até evito para não ter desgaste, né? Com relação aos meus amigos protestantes, o que aconteceu? Eu simplesmente parei de ir na igreja. Eu ia num domingo e no outro domingo eu não fui mais. E ficou assim até hoje. Entendeu? Ninguém nunca foi eu não voltei, ninguém me procurou, me perguntou. Né? Meu pastor me ligou um dia perguntando se eu estava bem, mas muito tempo depois.
né? Mas sim, quando a gente topa na rua, conversa, é tranquilo, Uhum. Ah, tá bom. né? Mas eu acredito que o pessoal fica assim sem entender, né? Porque quando... Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quando eu era da igreja lá, Assembleia de Deus, eu era professor da Escola Bíblica de Dominical dos Jovens. E no último ano eu era superintendente da Escola Bíblica. Então não era uma pessoa assim que tava ali Sim, só indo vivendo na a vida. fé Tinha de uma qualquer alta jeito. patente lá dentro, né? Não Já tava tava, vivendo de qualquer jeito, né? Tava sempre... já estava integrado mesmo dentro Exato, da exato, hierarquia protestante, digamos assim, né? exato. Então eu acho que eles ficaram em choque e não sei. João, e quando houve a sua conversão e tal, até hoje, quais são os frutos para sua vida que você poderia, assim, falar pra gente, assim, compartilhar? Quem é o João depois de se É. tornar católico? Eu acho que a maior diferença era aquele sentimento que eu tive naquele conflito teológico, né? Do medo, por exemplo, tipo, será que eu tô servindo o Deus verdadeiro? Será que eu não tô, né? Porque eu sempre tive esse entendimento de que você serve, mas e se eu tiver errado, eu tô condenando a minha alma, Uhum. não é? Se eu tiver na religião errada, Uhum. se eu tiver errado, eu tô lascado, né? E hoje, e por algum tempo, no início da minha conversão, eu também tinha essa dúvida com relação à Igreja Uhum. Católica, né? Por isso que eu falo que é muito importante a questão da vida sacramental. Porque é a vida sacramental que resolve essa dúvida. Não é só aquela vida de estar Não, ali a estudando, questão saber tudo. intelectual não vai resolver Ela é isso. importante, mas ela não resolve isso. Não resolve. É só é a graça divina, porque a salvação é por meio da graça, né? E a graça ela vem pelos sacramentos. Uhum. Né? Deus vai agir de uma forma ou de outra sem os sacramentos, mas a via ordinária da graça é os sacramentos, né? Uhum. Então hoje eu tenho essa, vamos dizer assim, essa certeza de que eu estou na igreja que foi fundada por Cristo, né? Apesar de Em que comunhão. apesar de que isso eu não posso dizer que eu estou salvo, Uhum. né? Eu nem posso dizer isso, mas eu tenho uma esperança que eu nunca tive, a esperança da salvação, né? Então, se você sai de uma realidade que você está com a sua alma aflita para uma realidade que você está com a sua alma regozijante de estar na igreja de Cristo, né? Então, é uma outra realidade, é uma outra... E assim, eu falo isso muito com meu sogro, né? Meu sogro é protestante, teólogo também. E a Eita. gente conversa assim muito, né? Que hoje, assim, apesar de a vida talvez estar bagunçada, estar perdida, né? A gente olha assim para nossa realidade, a gente não vê muita saída, mas a gente tem certeza que no fim, né? É Se a uma gente tiver, esperança. né? Se a gente tiver em comunhão com Cristo, a gente vai alcançar a única coisa que importa, Porque que é o problemas céu, né? sociais, econômicos, políticos, mas Exatamente. ali tá a Isso aí igreja para nos dar sempre esperança, teve, né? sempre. A igreja sobreviveu a tudo A isso, tudo né? isso e E sempre muito vai ser mais. assim na história. Agora, João, é o seguinte, uma coisa nós estávamos conversando aqui antes do podcast, nós falávamos justamente de uma dimensão comunitária, concreta de vivência da fé, porque o que nós podemos observar é que muitas pessoas que passam por esse processo de conversão ao catolicismo, uma porcentagem significativa acaba ficando, acho que, presa ou refém. Não sei por que razão, por comodismo ou por qualquer outra razão, circunstância, apenas numa igreja virtual, né? Nós costumamos falar que a Santa Generosa é uma paróquia virtual, no sentido de que nós estamos ali presentes também enquanto igreja para evangelizar, mas nós não deixamos a dimensão comunitária, física, presencial de lado, porque isso é muito importante, porque a nossa fé ela é essencialmente comunitária. É vivendo na comunidade com pessoas que pensam diferentes, que pensam de maneira diferente, que têm tempo de caminhada mais que você, ou que está começando agora, que nós aprendemos a nos adequar, a conviver, a abrir mão também, muitas vezes, das nossas opiniões, do nosso jeito, para caminharmos juntos com a igreja. Então, tem essa dimensão comunitária. Então, o que é que você falaria para esses novos conversos que estão chegando agora, justamente para se orientar, se encontrar dentro de uma comunidade, Pessoa enfim. que se converteu através das redes sociais, Uhum. mas ainda não tá nessa parte comunitária, não tá incluindo. Isso é uma realidade que é muito latente lá no meu Instagram, sabe? Uhum. Pessoas. Inclusive, ontem um rapaz perguntou assim: ó, estou me convertendo ao catolicismo, mas eu não sei o que eu faço agora. Então, tipo assim, pelo estudo, ele percebeu que o catolicismo é verdade, que é a igreja de Cristo, mas
como que eu vivo faço essa... agora, né? Tem Como que até eu um vivo meme. essa realidade, né? Então, assim, é uma coisa, assim, que eu vejo que é muito bom, né? Porque a gente vê essas conversões, mas é também uma realidade que talvez ela converte... A internet, ela converte algumas pessoas, mas se a pessoa não fizer o passo correto, que é se adentrar numa paróquia, buscar um padre... a gente, quando é proteção, a gente fala congregar, né? Não sei, se você congregar numa paróquia, se você não faz isso, você vai se tornar membro de uma paróquia digital, virtual, né? Uhum. Num grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, por exemplo. E é perigoso, porque a nossa realidade, né, da prática nossa de religiosidade, ela se dá na sacramentologia, né, na vida paroquiana. Então, se não dá para você dizer que você é católico se você não vai numa paróquia. Sim. Você não vai na Você não é missa. católico. Isso é Você, o... você tem que ir na missa. É igual você ser torcedor de um time de futebol e não ir no estádio, não se relacionar com a torcida, não estar por Ele dentro. mas não, como é que é? Tem aquela até história, né? Assim, que é os católicos de IBGE, Católico de IBGE. né? Ah, eu sou católico. Vai na missa? Ih, faz... Não sabe nem o nome Fulano do Papa. morreu. Né? Eu fui. Não, e outra coisa também, acaba-se também fomentando o surgimento de grupos que muito fechados em si, que se acham às vezes mais católicos que o Papa ou coisa do tipo, e a gente acaba vendo, tem um termo, né, Zé cruzadinha de internet, né? O cara que tá ali, digital. cruzado Tô digital, o cara aprendendo que... vários termos, essa é nova pra mim também. E a fé não é só isso, tem essa dimensão de defesa, de Isso que você apologia, falou mas... é muito importante. Desses grupos, eles se julgam mais católicos do que a senhorinha que vai E reza o confessa, texto dela, né? reza o terço todo dia, confessa toda semana e comunga todo dia. Sim. Aí ele por, sei lá, ler meia dúzia de livros, ele se acha mais tradicional que o Papa. Mais tradicional que a igreja. É verdade. E isso é um câncer, né? Isso que você tá falando é uma coisa muito importante, porque eu comecei a ler, claro, não foi tão profundo como você, muito pelo contrário ali. Eu já entendi que a Igreja Católica estava certa, então eu já me convenci. Tem as pessoas que são mais graciosas, né? A isso é um caso. minha esposa é dessa, É assim? Giovana, que tanto ser assim, que Coisa seria de mulher, mais que a fácil. a gente é esperto, não vai ficar batendo... Já é inteligente, né? Nós Não temos vai que... ficar batendo muito a nós tem que cabeça na sofrer parede, muito, não. E questione, lê, e debate. Não, pra quê? Vou perder esse tempo todo, não. Mas, enfim, é importante também todas essas fases, né? Mas, apesar de eu ter entendido, estudado, para poder entender, porque eu precisava me convencer nesse quesito, foi através das minhas avós, umas 2 senhoras, que não tem nem 1% desse conhecimento teológico, mas aprendeu o básico, que o básico bem feito serve, né? Sim. Que é rezar sempre o terço, ir sempre na missa, né? Levar a família, rezar sempre pela família, é dobrar o joelho no chão. É o feijão com arroz. É o feijão da com vida arroz. espiritual. Então foi É o justamente testemunho, né, da vida religiosa. Né? Então, assim, eu nem consigo. Eu sei que existem pessoas que pensam assim, mas eu não consigo nem olhar para essas pessoas como eu tenho mais base teológica, então eu sou mais católico, porque eu bebo dessa fonte. Foi através dessas 2 senhorinhas dobrando o joelho no chão que eu cheguei até aqui. E é assim que as pessoas, eu acho que, principalmente quem tá chegando agora na fé, tem que entender, tem que olhar para essas pessoas que estão há muito mais tempo que a gente com mais sabedoria, né? Sim, com certeza. Assim, o testemunho, né, ele é algo inerente do cristianismo, né? Por exemplo, muita gente vai falar que o Império Romano paganizou a igreja, né? Mas foi o contrário, foi a igreja que converteu o Império Romano, né? Através do quê? De vidas de pessoas comuns, Sim. né? Vidas de pessoas ordinárias, que no dia a dia ali, ia na missa, rezava ali, né? Falava da vida dos mártires, né? Na igreja primitiva ali. E que talvez ali, sei lá, só uma pequena parte da igreja que estava, de fato, Sim. se ocupando de questões teológicas, né? Claro que a igreja, na dimensão que ela tem ao longo da história, todos os continentes, né? Muitos povos, muitas culturas, é claro que vão surgir, porque a igreja é feita também de homens, de pessoas com seus defeitos, com suas virtudes, mas com seus erros. É claro que surgirão grupos de pessoas que não vivem, que dão um mau testemunho do cristianismo. Mas isso não é razão para criar um muro e romper. Vou fazer agora, amiga, que agora que tá certo, tá todo mundo errado e aqui que tá certo.
Não é razão. Mas, ô João, caminhando agora para nós concluirmos essa nossa conversa, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, gente, falando, porque são muitos Sim. pontos, explorarmos, né, a devoção, os sacramentos, cada ponto, as diferenças. Mas eu queria, João, pedir para você o seguinte: que conselho você daria para quem tá passando por um processo de conversão ou tá ali na corda bamba, tá assim se questionando, enfim, qual conselho você daria para essa pessoa? Olha, pra quem tá na corda bamba, né? Que tá. Eu costumo falar que são os que estão em cima do muro, né? Sim. Estão olhando pro lado Os de cá e isentões. vendo que a grama aqui é mais verde, né? Eu acredito que ele tem que confiar em Cristo. É o ponto. É o que me fez, assim, converter de fato ao cristianismo. Porque Cristo, como eu disse, ele não deixou um livro apenas, né? Mas ele deixou uma igreja e ele falou que essa igreja, ela não ia falhar. Uhum. Então, assim, se existe uma igreja que ela foi feita por Cristo, foi fundada por Cristo, e Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, Essa igreja. a gente tem que achar essa igreja. E tudo me levou, até hoje, todo esse momento meu de investigação, à Igreja Católica. Sim. Né? E eu sempre falo assim, eu tenho um canal no YouTube mais de apologética, né? Então, assim, lá nós somos agressivos, né? Qual que é o nome do canal, João? Divulga aí. É João Vitor Gonçalves, Escola da Fé Católica. Pronto. Tá. Então acessa Isso. o canal do João Vitor para você Lá. buscar informação. O João vai trazer tudo, gente, tudo mastigadinho, olha só. Que preciosidade. Não tem desculpa para não conhecer. Você nossa foi, doutrina. né, na tora, digamos assim, buscando. Agora você já tá fazendo... Exato, porque fica mais fácil, né? Porque a grande questão é assim, quem confiar, né? Sim. Pô, eu tô confiando na doutrina da minha igreja, mas vai ter algumas coisas dessa doutrina dessa igreja que não estão 100% com a Bíblia, por exemplo, né? Eu não quero nem falar de tradição, que vão falar só com a Bíblia. Então, Cristo, ele funda essa igreja, ele deixa essa igreja visível para Uhum. você confiar, né? Então, você tem que encontrar ele lá, que eu tava falando, né? Lá no meu canal, eu sempre falo assim, ó, se existir algum tipo de contradição em tudo aquilo que a Igreja Católica ensina, a Igreja Católica é a igreja falsa. E eu vou deixar de ser católico. O ponto é que até hoje eu não achei essa contradição. Tem história tal, história aqui. Sempre que a gente vai investigar a fundo, de fato, né? Não só na superficial. Superficialidade. Se você investiga de fato, você fala assim, não, aqui não tem contradição. Então, assim, é uma coisa assim, que é uma realidade sobrenatural mesmo, porque passar por tudo que a igreja passou sem errar, não tem como. E permanecer firme, de pé. Não tem como se não for pela ação do Espírito Santo. E hoje você ajuda outras pessoas que estão buscando essa verdade através do seu canal e também do seu curso. Isso, a gente tem uma escola, né, que aí chama Escola da Fé Católica. O intuito é realmente ajudar essas pessoas que estão, eu gosto de falar, que estão em cima do muro, né, que estão se convertendo, a conhecer de fato a doutrina católica de uma forma que, principalmente para os protestantes, seja mais palatável, né? Porque talvez um católico explicando o catolicismo para o protestante vai ter muita objeção que não foi vencida ainda. Então, sim, por isso que eu gosto de falar que antes da gente falar de qualquer doutrina, né, antes da gente falar sobre catequese, a gente tem que falar que existe uma igreja, que essa igreja foi fundada por Cristo, e que se ela ensina alguma coisa, por ela ser fundada por Cristo, ser o próprio corpo do Cristo, então ela é digna de ser ouvida, pelo menos, né? E a nossa inteligência se submeter ao que ela tá falando, porque, como diz, a igreja tá fazendo doutrina e teologia tem 2000 anos, né? Sim, começou ontem. Eu tenho 30 anos, então, sim, eu tenho que me colocar no meu lugar, né? Então... Ô, João, e questão de leitura ou algum instrumento que poderia ajudar as pessoas que estão nesse processo de conversão, você tem alguma indicação para fazer? Tenho sim, assim, para conhecer a doutrina católica, assim, de fato, mais fácil, né, de forma mais fácil de digerir, aquele livro A Fé Explicada, né? Assim, da Quadrante, Eu uma excelente recebi um indicação. presente de um padre, Ele é muito bom. esse livro. Ele é muito bom porque ele é a doutrina do catecismo, né? De forma resumida. Porque se você for pegar o catecismo, É difícil de é muita compreensão, coisa, né? é muita coisa. É excelente para estudar, assim, aprofundar A mesmo. pessoa leiga Saber de consegue, fato o que né? que a igreja está falando de tal coisa. Tem lá no catecismo. Agora, você ter uma visão
ampla da doutrina católica, a Fé Explicada é um excelente livro. E a vantagem é que esse livro da Fé Explicada, ele tem histórias muito elucidativas dessas realidades que muitas vezes são difíceis de compreender, por exemplo, a Santíssima Eucaristia, o matrimônio, a Trindade. Então, o autor, ele coloca lá certas historinhas que faz a gente entender de uma maneira muito fácil. Eu gosto muito dele por causa exatamente disso. E a gente até estava falando, retornando, mas já finalizando também, a gente estava falando, eu te fiz a pergunta, né, de quem era o João antes e depois do catolicismo. E aí você falando nas entrelinhas, eu observei uma coisa que é muito importante, acredito eu, que foi o seu casamento e os seus filhos, né, que vieram Sim, depois dessa sua conversão. Assim, eu tenho uma experiência, sempre o pessoal pede para eu contar uma experiência com Santa Terezinha. Sim. Eu não conto muito ela, é porque é uma coisa mais pessoal, mas acontece. Quando eu tava, antes de me tornar católico de fato, tava investigando a fé católica, eu tava num barzinho lá na minha cidade, aí tinha um casal lá, com dois menininhos lá, uns menininhos seguidos, né, um do outro, né, falei assim, gente, esse povo aqui, eles devem ser católicos, né? Escadinha, assim. Ah, você já tava tendo eu essa já sabia percepção, né? essa questão. Aí eu falei assim, vocês são católicos, né? Brinquei com o cara lá e tal, pá, veio embora. Aí, na hora que ele foi embora, ele deixou uma medalhinha, assim, pra mim, assim, na mesa. Eu falei assim, isso aqui é pra você, uma medalhinha, assim, ó. Aí eu olhei a medalhinha, não conheci nada, não conheci santo nenhum, né? Aí eu perguntei pra... Eu não lembro quem que tava comigo na mesa, eu falei assim, sabe o que é isso aqui? Ela falou assim, é Santa Terezinha das Rosas. Olha. Eu falei, Santa Terezinha das Rosas, né? Eu fui pra casa com aquela medalhinha, né? Aí eu joguei lá no Google, né? Santa Terezinha das Rosas, já saiu a novena. Eu nem vi lá, eu li, aí abri lá, li a história, né, da novena, das bênçãos, das rosas, né? Aí eu falei assim, vou fazer isso aqui, não tô à toa mesmo. Cheguei lá, comecei a fazer a novena da Santa Terezinha das Rosas. E eu pedi pra Santa Terezinha das Rosas uma família católica. Eu queria ter uma família para que eu pudesse viver a vida católica. Aquela que lá no comecinho você olhou e que você via como algo muito bonito. Sim. E aí eu recebi uma rosa, né? Você sempre recebe, né? Santa Terezinha dá um jeito, né? E aí, um mês depois, eu conheci minha esposa. Poxa Olha. vida, que E bacana. aí, a gente tava no Maravilha. mesmo caminho, né? Que a gente tinha muita coisa em comum. A gente se conheceu, aí a gente casou no civil um pouco tempo depois. E depois do matrimônio, a gente casou, né? Depois que a gente fez os sacramentos, né? Quando a gente casou na igreja, ela já estava grávida do Pedro, né? O Pedro vai fazer 2 anos agora. Não, já fez 2 anos, né? Vai fazer 2 anos e 4 meses. E a Maria tá com 8, 9 meses. E aí, aquela família lá, um atrás do outro, você já tá exato. vivenciando agora, Exato, né? E para concluir, eu quero fazer uma pergunta para você, o seguinte. São Luís Grignon de Montfort, ele fala que não há conversão que não passe pelas mãos de Nossa Senhora. E como que Nossa Senhora entrou na tua vida? Nossa Senhora, foi difícil. Nossa, foi Então, purgatório... difícil. Tudo fácil. E- Eu acho que Nossa Senhora, a gente... Foi o ponto mais... Eu tava falando com o Padre Alisson, né? A gente é adestrado a odiar. Porque Nossa foi Senhora- muito difícil. Eu falava assim, eu lembro direito, eu falava assim, gente, a igreja acertou em tudo, mas eu acho que aqui ela exagerou. Eu lembro Foi desse fácil pensamento. Foi tudo, tudo fácil. menos Nossa Senhora. E aí, eu li esse livro que você citou, trouxe a citação O Tratado da Verdadeira Devoção. e ele fala assim que ele fez eu li uma passagem lá que abriu meus olhos, né? Que ele fala assim, Deus, ele quis se usar de Maria para vir ao mundo dos homens. Uhum. Então, é necessário, obviamente, que o caminho inverso também se passe por Maria. Ele Então, sabe quis que essa- precisar, né? Gente, Jesus poderia brotar como Adão brotou da terra. É verdade. Jesus Cristo já podia surgir na cruz já direto. Na verdade, Deus não precisava nem do sacrifício. Ele poderia Sim. criar um outro caminho para a salvação. Mas ele quis este caminho onde o Verbo eterno se encarna no seio de Maria. Então, Maria, né, ela é necessária para a salvação. Né? Não tem como você excluir Maria da salvação, porque ela que gerou a carne do Cristo, e essa carne que foi o sacrifício que nos rendeu a vida eterna. Né? Então, quando eu li este tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, assim, eu compreendi uma realidade sobre Nossa Senhora que eu não compreendia antes.
Então, assim, mudou muito a minha visão. E, cara, hoje eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, né? Ai, que maravilha. E o livro do São Luís Maria Grignon. Grignon de Isso. Montfort foi muito útil pra mim. Nossa, eu Nossa gostei Senhora te pegou, né? muito. Me pegou. Eu acho que a minha conversão foi por causa dela, sabe? Claro, olha. Dela, Santa Terezinha e São José Maria Escrivá. Foi, E você assim, que meus tá aí três do outro padrinhos. lado, não tenha medo. Nossa Senhora vai chegar até você. Se ela Nossa já não Senhora chegou. vai te pegar. E se você chegou... Como diz meu amigo o diácono João Vitor Maria, né? Pega eles, Nossa Senhora. Se você chegou até aqui pra provar que você assistiu tudo, coloca aí nos comentários. Pega ele, Nossa Senhora. Exatamente, deixa essa legenda aí. João, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui partilhando a sua história, a sua Nosso experiência de primeiro vida. podcast. Eu né? agradeço também, foi um momento muito bom. Gostei bastante do João é nosso- paroquiano também de Santa Generosa, tá? Então, se você quer conhecer uma missa, quer vir, venha a Santa Generosa. 10 missas no domingo. Dá uma olhadinha no nosso site. Quer confessar? Não tenha medo. Vem em Santa Generosa que a gente confessa você, tá bom? Mas Eu nem vou muito. te ver. Mas muito, muito obrigada de verdade por estar aqui no nosso primeiro episódio. E pra gente, pra mim pelo menos, né? Pro padre não. Mas pra mim é uma grande aula, né? Que a gente também tem essa oportunidade de conhecer toda essa mudança, né? Toda essa conversão de protestantes, que é um fenômeno que tem crescido muito na nossa realidade, tem crescido demais. A gente ouvia muito de católicos mal formados Sim. indo para o protestantismo e agora a gente está tendo essa retomada católica, digamos Graças assim. a Deus, né? Graças a Deus. Deus. E é importante a gente trazer essas histórias para que a gente entenda essa realidade e também para que a gente possa tocar outras pessoas, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas passando por esses dilemas, né? Com certeza, com certeza. E você que nos ouviu, compartilhe, curta e mande essa mensagem, esse vídeo, esse podcast para uma pessoa que está passando por esse processo também. E a gente espera você no nosso próximo episódio. Que Deus abençoe você por intercessão de Santa Generosa. Generosa.